Meia-noite depois de me matar. Até meia-noite. Amados, pronto, olha só. Como alguns de vocês não me mandaram ainda a lista, eu não vou fazer a correção. Professor, só uma coisa. O meu enviou, porque eu enviei isso aqui, não sei se chegou em Eu ainda você. não respondi, vou responder todos hoje, tá bom? Ok. Aí eu respondo todo mundo hoje, porque tem uns trabalhos coisa da manda primeira de série que novo. eles mandaram primeiro, que eles mandaram na sexta, eu tô vendo deles primeiro. Mas olha só, vamos encerrar, né, o nosso assunto hoje. A gente estava falando sobre Roma, e aí nós falamos sobre as 3 fases. Nós falamos sobre a primeira fase, que é a de monarquia, depois a de república, depois a de império. Falamos sobre o período de maior extensão, a questão dos direitos, falamos, nossa, muita coisa, né? Dos conflitos com os plebeus. Ixi, Maria, como a gente falou sobre esse tema, né? E hoje eu vou encerrar com vocês. Na aula passada a gente vinha falando do cristianismo, da ascensão do cristianismo dentro do território romano, né? E hoje eu vou falar como que ele acabou. Como que acabou o Império Romano. Nós temos 3 causas principais, tá? Para que o Império Romano se fragmentasse, porque na verdade ele não acabou. O que rolou? O que rolou de fato? Começou a ter uns problemas internos e externos também. Tá? Problemas internos, a gente tinha a corrupção dos imperadores, que eram extremamente abusivos, então eles usavam da força para satisfazer seus prazeres, suas vontades. Se eles estavam afim de comer uma comida, por exemplo, eu sei que a mãe da Júlia faz uma comida incrível, eu ia lá e escravizava ela, não interessava o que estava acontecendo. Isso né? é verdade. Eu gostava de assistir jogo de futebol e descobria que o Francisco era um bom atleta, eu ia lá e fazia ele de escravo. Então, o imperador era abusivo, ele não respeitava as pessoas, tá entendendo? E isso começa a deixar a galera meio estressada, né? Meio chateada. Mas tem 2 problemas muito maiores. Tá? Primeiro deles, os povos bárbaros. Vamos falar dos povos bárbaros. Quem era povo bárbaro? Todo mundo que não falava nem latim nem grego. Não era o idioma oficial deles. Então, essas pessoas todas, elas eram consideradas forasteiras, estrangeiras e até não civilizadas. Eu não sei se eu falei para vocês, mas bárbaro vinha do sotaque que eles tinham quando eles tentavam se comunicar em latim. Então, eles puxavam o sotaque e aí os romanos e os gregos faziam meio que um bullying com eles, né? E aí eu falei para vocês na aula passada, né, que os romanos chamavam eles de não civilizados, de povo bruto e tal, sendo os romanos um povo extremamente violento, né? Os povos bárbaros começaram a querer recuperar suas terras, então tirar os romanos de alguns lugares que os romanos conquistaram à base da força. E aí começou a rolar tipo meio que guerra de vários pontos com esses bárbaros tentando entrar. Mas tinha um terceiro problema, que era interno. Os romanos, como estava muita terra, muita terra, eles não conseguiam cuidar das fronteiras de todas as terras e mais a parte interna. Porque muitos trabalhadores começaram também a se revoltar dentro do território romano. Como assim, professora? Por quê? Porque como os romanos já não estavam mais conseguindo conquistar a terra de tantas que eles tinham, não tinha mais escravos. E os trabalhadores livres começam a cobrar direitos, tipo, eu quero ter direito de escolher meu trabalho, eu quero ter direito de ir e vir, eu quero ter direito de ser livre, eu quero ter direito. E aí começam a cobrar participação e direitos do governo. E aí o governo ele não consegue controlar as revoltas que estão acontecendo dentro de Roma, mais as invasões bárbaras, né? Que vinham de fora. Então, por essas 3 razões, o Império Romano ele começa a diminuir. Lógico que eu estou pondo aqui as razões principais, porque existiam outras ali, várias que vinha acontecendo também, tá? Por que eu falei assim, não acabou? Porque, na verdade, os romanos tiveram uma estratégia para tentar salvar. Eles dividiram o Império Romano entre um lado do Ocidente e um lado do Oriente. O Oriente é o lado de lá, mais longe aqui do nosso país, né? E o Oriente, ele passou a ter outra capital, ganhou outro nome, ele foi chamado de Império Bizantino, porque Império Romano do Oriente era muito longo, então não chama só de Império Bizantino, né? Um apelido carinhoso, mais difícil de esquecer. Então ficou chamado assim, de Império Bizantino, tá? Outra coisa importante é entender que os romanos, tipo, o poder deles não desapareceu de uma hora para outra, gente. Pensa comigo, a história não tem muros.
tá? Na história, a gente não chega e fala, nossa, inventaram a energia elétrica. Pá, muro, todo mundo agora tem energia elétrica. Ai, acabou o poder dos romanos. Pá, acabou, não tem mais romano nenhum. Não era assim, né? Foi aos poucos. E, na verdade, dentro do Ocidente, o que rolou mais foi uma fragmentação. Então, imagina que você pega um vaso de barro, tá? Esses vasos que coloca planta, né? E aí você deixa ele cair, quebrou, certo? Aí você vai pegar uma cola e sai colando para encaixar de novo o vaso. Ele vai voltar a ser um vaso, só que ele não é inteiro, certo? Era assim que estava o Império Romano. Ele existia, tinha terras romanas e tal, mas já não estava mais inteiro. Tinha pedaços que os povos bárbaros invadiram, entendeu? A gente vai falar dos povos bárbaros, é o nosso próximo tema, tá? Agora, a gente vai matar a lombriga da Bia, a gente vai jogar um Kahoot de revisão, tá bom? Ô, professora, só uma coisa, você já viu Professora, o meu nome nome deu do... sorte. Professora, meu nome deu sorte. Agora que eu tô vendo. Quero Kahoot. Professora, eu sabia que era hoje. Eu deixei meu celular carregando todo esse tempo. Eu entrava nos links, não mexia nele, não.